Fala programa, aqui é Adriano Alves do IlustraCode, seja muito bem-vindo a mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E agora nós estamos encerrando nosso mini curso, onde nós estamos programando uma urna eletrônica. Nas aulas anteriores nós terminamos toda a parte do front-end, terminamos o back-end, e agora chegou a hora de nós fraudar a nossa urna. É possível fraudar uma urna? Sim, é possível, porque com programação você desenvolve de acordo com aquilo que você quer, tá ok? Então nós vamos aprender como que nós podemos fraudar a nossa urna. Vou colocar também as minhas observações e a forma que eu acho que é mais segura para ter um voto mais limpo, tá ok? E lembrando que esse mini curso não tinha nenhuma intenção política, tá ok? Simplesmente eu quero mostrar as possibilidades que você tem através da programação. E lembrando também, sempre que houver aulas extras, eu vou deixar aqui na descrição para complementar ao seu conhecimento. E antes de nós começarmos aqui a parte de digitação do nosso código, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação. Toda vez que eu postar novas aulas, você vai ser notificado quando for liberada essas aulas, tá ok? E tá vindo coisas novas aí no canal, tudo para ajudar no seu conhecimento da área da programação. E só para reforçarmos, na aula 1 nós já aprendemos sobre o banco de dados, desenvolvemos o front-end e também o CSS. Toda a parte visual nós já desenvolvemos na aula 1, já está liberada esta aula. Na aula 2, nós escolhemos o candidato através do JavaScript, tá ok? Assim que digitar ali na tela o número do candidato, então irá aparecer sua foto, o nome e a opção de confirmar o voto, tá ok? E na aula 3 nós criamos a class para fazer a conexão com o banco de dados e também fazer a manipulação de envio e também requisição do banco de dados. Por enquanto nós não fizemos a conexão com a urna, tá ok? Simplesmente nós fizemos a class para fazer essa conexão, para enviar e também requisitar informações. E já na aula 4 nós fizemos isso. Pegamos os dados que estão digitados ali na urna e enviamos para o banco de dados. E agora nesta aula, na aula 5, nós vamos fraudar a nossa urna. Eu vou mostrar a forma mais segura, uma das formas mais seguras, tá ok? E também mostrar a minha posição como programador. E além disso, após esta aula ser liberada, eu também vou liberar as vagas para o meu curso iCode Pro, que é um treinamento que começa do zero ao avançado na área da programação web, tá ok? Se você estiver assistindo esta aula no período em que estou lançando ou na semana que eu estou liberando esta aula, então as vagas já estão abertas e no final eu dou mais orientação caso você já passou desse período, tá ok? Então vamos agora entrar para a nossa aula. Então vamos começar com o nosso algoritmo. O que é algoritmo? São um conjunto de tarefas para chegar em algum resultado específico. Neste caso, nós criamos o algoritmo geral, onde nós digitamos o número do candidato na tela, então vai ser enviada essa informação para o nosso banco de dados. Em seguida vai requisitar o total de cada candidato e também o total de votos. Mas eu vou criar agora um novo algoritmo que vai burlar o que está sendo feito pelo usuário. Visualmente não vai acontecer nada, o que o usuário digitar é o que vai aparecer ali para ele na tela, mas na verdade no nosso back-end nós vamos fazer a manipulação desse dado para favorecer o candidato que eu quero que seja eleito. Então, okay? Então qual que é o novo algoritmo? Se Bolsonaro for menor que 60%, definir o voto para Bolsonaro, mesmo que Lula seja escolhido. E nós podemos fazer isso vice-versa, independente do candidato, tá ok? Então vamos imaginar esse cenário. Nós temos esses dados que já foram enviados para o nosso banco de dados, então o total de tudo isso é 100%, tá ok? Esse é o básico que nós temos que entender. Então no Bolsonaro nós temos que 28,6% e para Lula nós temos 71,4%. Agora imagina a situação que o usuário vai lá na urna, ele vai votar para Lula. Mas só que o algoritmo diz, se Bolsonaro for menor que 60%, nós vamos definir o voto para Bolsonaro, mesmo que Lula seja escolhido. Então o que vai acontecer? O voto vai ser definido para Bolsonaro. Então já muda a porcentagem. Bolsonaro vai 37,5% e Lula vai 62,5%. E se nós continuarmos votando para Lula, então o algoritmo ele vai analisar esta informação. Neste caso, Bolsonaro ainda é menor que 37%, então ele vai acrescentar mais um voto para Bolsonaro. Agora, se eu quero favorecer o Lula, nós só invertemos ali no nosso algoritmo. E como que nós fazemos esse cálculo de porcentagem? É bem simples, como que nós fizemos aqui para calcular a porcentagem do Bolsonaro. Nesse cenário, nós temos
4 votos para Bolsonaro, nós pegamos a quantidade de voto individual e dividimos pelo total. E em seguida nós pegamos o total e multiplicamos por 100, tá ok? E nós vamos ter esse resultado na tela, 44,444 e assim por diante, é um número infinito. Mas claro que nós não vamos usar um número desse tamanho, nós só precisamos de uma casa decimal. Então como que nós fazemos para formatar números decimais ou para formatar qualquer número? Para formatar números é bem simples, vamos imaginar esse número aqui. Quando nós trabalhamos com números em programação, nós temos que entender que a parte decimal ela não é dividida por vírgula. Sempre que formos formatar, é necessário que esteja por ponto, que é o padrão americano, tá ok? Então vamos imaginar esse número, 1497.90, e nós vamos usar a função numberFormat. E nós colocamos no primeiro parâmetro número a ser formatado, nós podemos usar como variável também, tá ok? Armazenar esse número dentro de uma variável e colocar nesse lugar no numberFormat. Em seguida, nós temos um número de casas decimais. Nós queremos 2, 3 e assim por diante, tá ok? Agora, nesse caso, eu quero que tenha 2 casas decimais, então por isso que eu coloquei o número 2. Em seguida, nós temos o nosso separador decimal, tá ok? Como nesse caso, o número meu está separado por ponto, mas eu quero que mostre na tela por vírgula, que é o padrão brasileiro. E em seguida, nós temos o nosso separador de milhar. A cada 1000, então vai acrescentar um ponto. Eu posso colocar vírgula? Eu posso também, porque o padrão americano é separado por vírgula e os decimais são separados por ponto. Agora, aplicando esta função nesse número, então o resultado vai ser desta forma. Nós vamos ter o separador de milhar por ponto e o separador decimal por vírgula, e nós vamos ter 2 casas decimais. Então é desta forma que nós trabalhamos com formatação de números através do PHP. Agora vamos analisar o nosso código, como é que está o comportamento aqui. Quando nós digitamos os nossos dados aqui no nosso formulário, na nossa urna, então vai fazer uma verificação se os dados foram enviados. Tudo isso nós já aprendemos na aula anterior. E aqui vai setar os nossos votos. Vamos enviar o nosso título de eleitor e também o ID correspondente ao candidato escolhido, tá ok? Que está de acordo com este ID. Por enquanto, aqui está sendo enviado os dados que nós queremos, que é o que está sendo digitado na nossa urna. Agora, o que vai acontecer? Dentro do nosso método de salvar, é onde vai realmente enviar os dados para o banco de dados. Então, nós temos que mudar a nossa variável aqui. Por enquanto, aqui está recebendo o título de eleitor que está sendo digitado aqui, tá ok? E aqui está recebendo o ID do candidato real, que realmente está sendo digitado. Então, o que nós temos que fazer? Em meio a esse termo, nós temos que fazer a alteração desta variável. Por mais que está sendo, por exemplo, enviado o ID1, que é o voto em branco, mas eu posso definir aqui dentro, tá ok? Fazer desta forma, é ficar candidato, eu posso receber 3, por exemplo. Mesmo que seja enviado o ID1 aqui, mas só que aqui ele vai ser setado o ID3, tá ok? Então, no banco de dados vai receber o ID3. Então, nós temos que fazer o nosso script nesta parte. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? É fazer uma verificação. Vamos usar como exemplo, como eu já apresentei aqui, se o Bolsonaro for menor que 60%, nós vamos definir o voto para ele. E se ele for maior, então nós deixamos que seja definido o voto para Lula. Então, eu vou criar, a primeira coisa que eu devo fazer é captar a porcentagem de cada um deles. Então, eu já criei aqui meu script. Então, eu vou definir que para Bolsonaro, a porcentagem de Bolsonaro, simplesmente eu captei a quantidade de voto para Bolsonaro, que aqui estou captando pelo método, tá ok? Estou captando aqui a quantidade de voto para Bolsonaro. Em seguida, eu vou dividir pelo número total de votos, que nós já temos aqui o número total de votos, beleza? Em seguida, eu coloquei tudo dentro de parênteses e eu estou multiplicando por 100. Então, aqui nós vamos ter a porcentagem do número de Bolsonaro, é como eu apresentei aqui, tá ok? E por Lula vai ser a mesma coisa. Eu captei o número de votos de Lula, dividi pelo número total de votos e em seguida eu multipliquei por 100. E agora é só para fazer uma verificação bem simples. Desta forma, se o Bolsonaro for menor que 60, então nós definimos que agora a variável FK candidato vai ser igual a 3. Mesmo que seja enviado aqui o candidato 2, do ID 2, tá ok? Aqui vai ser o ID 3. Por que eu estou colocando 3? Porque lá no nosso banco de dados, o ID para o Bolsonaro é 3. Então vamos salvar aqui o nosso código, vamos lá para o navegador, vamos ver se realmente está funcionando. Mas antes eu vou aqui no nosso banco de dados, vamos atualizar. Por enquanto eu só tenho os candidatos aqui, Lula e Bolsonaro, ok? Por enquanto está 50%.
mas eu vou enviar as informações aqui. Vamos agora imaginar que a maioria dos candidatos está votando em Lula. Vamos colocar 3 aqui, confirmar, beleza? Como as nossas informações já estão aqui na parte de cima, então eu vou enviar direto para a URL, tá ok? Então eu vou digitar aqui o nosso título de eleitor, beleza? Eu vou enviar aqui, agora eu vou mudar aqui somente para nós identificarmos 4, beleza? Aqui agora eu estou votando somente no número 13. Então vamos agora 5, beleza? 5, agora eu vou colocar 6, agora eu vou colocar 7. Ó, todos esses votos estão indo para o número 13. Mas agora vamos ver lá no banco de dados. Vamos atualizar. Como você pode perceber que a partir aqui do título de eleitor 3, nós votamos somente para o número 13. Mas na verdade aqui, como você pode perceber, que ele acertou um voto para Bolsonaro, aqui ele foi para o Lula, aqui foi para o Bolsonaro, aqui foi para o Lula e aqui para o Bolsonaro. Olha só que interessante, por mais que eu estou votando somente para um candidato, ele está favorecendo aquele que eu quero que seja eleito. E claro que eu poderia fazer uma verificação também em relação também aos votos em branco, tá ok? Eu poderia fazer esta comparação, mas aqui estou criando um script bem simples, somente para que o nosso candidato que nós queremos eleger seja maior do que o outro. Mas agora nós vamos aqui para o nosso código, vamos fazer uma pequena mudança para nós organizarmos os nossos códigos. Agora, em vez de eu colocar desta forma, eu vou usar por método, para nós deixarmos mais organizado o nosso código. Então, eu já criei aqui o nosso método, eu vou colocar aqui na parte de baixo, beleza? Então, eu criei um método aqui para descobrir a porcentagem de Bolsonaro e aqui é uma porcentagem de Lula, vai ser a mesma coisa. Aqui nós vamos captar o total de votos para Bolsonaro, total de votos geral, tá ok? Nós vamos dividir. Em seguida, fazemos a multiplicação. E agora eu coloquei number format para formatar o nosso número. Nesse caso, eu quero que tenha apenas uma casa decimal. E nós podemos também fazer uma separação por vírgula, como nós já aprendemos. E aqui para o Lula também, nós podemos colocar aqui a separação de casas decimal por vírgula. Aqui só vai aparecer uma casa decimal. Agora, feito tudo isso, nós podemos requisitar esta informação. Em vez de fazer desta forma, nós podemos requisitar através de um método. Como nós fazemos isso? Esse código nós não precisamos mais. Agora nós podemos colocar diretamente nesta parte. Nós fazemos a requisição daquele método desta forma, diz %Bolsonaro, se for menor que 60%, então vai definir aqui o nosso ID3. E se nós queremos que seja favorecido o outro, nós mudamos este método, tá ok? Nós colocamos %Lula e aqui nós mudamos para o ID do Lula. Vamos ver se realmente está funcionando. Vamos lá no navegador. Agora eu vou mudar aqui para 8. Também vai ser definido para o voto 13. Como você pode ver aqui, apareceu algum errinho que está dizendo deu erro de parâmetro. Então vamos voltar aqui no nosso código para ver o que deu errado, beleza? Aqui nós não podemos esquecer, nesta parte aqui, que está dizendo a linha 36, nós temos que também, quando nós acrescentamos mais um parâmetro de separação de decimal, nós temos que colocar também o separador de milhar. Então nesse caso nós temos que colocar qual vai ser o separador de milhar. Então vamos colocar o ponto aqui, beleza? Colocar aqui como ponto, vamos salvar, vamos voltar aqui no navegador para ver se realmente está funcionando. Beleza, aqui enviou as informações. Vamos mudar aqui para 9, beleza. Agora vou botar somente aqui em Lula. Vamos colocar, variar os números, beleza, agora foi para Lula. Vamos mudar aqui. Agora foi para Bolsonaro, por mais que eu estou enviando aqui o voto para 13, agora ele está variando aqui entre Lula e Bolsonaro. Agora, para nós termos uma visualização melhor das informações aqui na tela, vamos colocar a porcentagem de cada um. Então, eu já criei aqui um script para nós visualizarmos isso na tela. Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui na parte de baixo, onde é apresentado as informações de Lula e Bolsonaro, simplesmente eu vou substituir esse código por este. Só vou organizar aqui o nosso código. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente eu estou mostrando a informação normal, como nós já fizemos nas aulas anteriores. Eu também coloquei uma concatenação para separar as informações da quantidade de votos. E aqui eu requisitei o nosso método porcentagem do Bolsonaro. Só acrescentei aqui o símbolo de porcentagem. E assim também para o Lula. Concatenei aqui contra sim. E em seguida eu coloquei aqui a porcentagem de Lula e aqui o símbolo de porcentagem. Somente isso para nós visualizarmos na tela a porcentagem de cada candidato. Vamos voltar aqui no navegador. Vamos atualizar, vou enviar a informação direta aqui da URL,
atualizar, como você pode perceber, agora nós conseguimos ver as informações aqui na tela. Nós temos 61,5% para Bolsonaro e 38,5% para Lula. Como nós estamos favorecendo Bolsonaro, então independente do voto que eu for digitando aqui, então ele vai sempre favorecer o Bolsonaro. Neste caso, como eu votei para o Lula e o Bolsonaro era maior que 60%, então por isso que o voto foi definido para o Lula. Vamos continuar aqui, mudando aqui, voto para o Lula, aqui ele foi para o Lula, agora aqui o Bolsonaro está com 60%, mas vamos continuar votando em Lula. Vamos atualizar, como você pode perceber, ainda definiu para o Lula, mas agora Bolsonaro está menor que 60%. Então se eu continuar votando aqui em Lula, então como você pode perceber que o voto foi definido para Bolsonaro e assim por diante. Então eu estou fazendo tipo uma proteção para que o candidato escolhido seja eleito, mesmo que o outro seja escolhido ali na urna, então eu vou definir qual é o candidato que vai ser escolhido. Então como que nós podemos aumentar a segurança na questão das eleições? E eu sempre digo que toda a programação, toda a segurança da programação, ela nunca vai ser 100%, mas nós conseguimos chegar a 99%. Independente de qualquer sistema, quer seja de um banco, quer seja de uma empresa multinacional, sempre vai ter uma falha de segurança. Ela pode ser 99% segura, mas só que esses 1% pode ser fatal para uma evasão, para burlar algum sistema. Mas nós podemos aumentar um pouquinho a segurança quando nós precisamos avaliar a quantidade de votos nesse caso, tá ok? Então como que nós fazemos? Existe até um versículo da Bíblia que diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E na questão da eleição também poderia ser da mesma forma. Era necessário ter 2 formas para nós garantirmos a segurança dessas informações. O primeiro poderia ser sim de forma digital, assim como nós fazemos aqui no Brasil, em outros países é o voto impresso, mas aqui poderíamos continuar com voto digital e também nós poderíamos fazer com voto impresso. E como seria isso? Na própria urna, quando escolhesse um candidato, ali já imprimia aquele candidato escolhido e em seguida nós colocávamos numa urna impressa. Então nós poderíamos fazer esta comparação com os votos que está sendo digitado na urna e também comparação com o voto que for impresso. Então nós temos um resultado mais concreto. Se houver poucas porcentagens de diferença, então nós vamos saber se realmente um desses métodos for burlado ou não. Essa é uma das formas. E caso você tenha outra ideia, como o governo pode aumentar essa segurança dos votos, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Assim nós podemos criar aulas aí com mais informações para todos que acompanham o meu trabalho e assim ajudar uns aos outros na programação, tá ok? E qual que é a minha conclusão como programador sobre tudo isso? Eu sempre digo que nós temos que usar todo o nosso conhecimento para solucionar algum problema, sempre para fazer o bem. Como nós vimos aqui, eu usei uma urna que por mais que o usuário está vendo o candidato escolhido, mas no meu código eu consegui burlar a intenção real da nossa urna. Então aqui eu não usei o meu conhecimento para o bem. Claro que aqui é só uma questão didática, tá ok? Mas nós temos que usar todo o nosso conhecimento sempre para ajudar os outros, para solucionar algum problema, sempre que há alguma coisa que venha favorecer um ao outro, sempre de forma mais íntegra, de forma honesta. Essa é a minha conclusão como programador. Você tem o conhecimento, pode fazer o que quiser com o conhecimento, mas eu recomendo sempre usar para o bem, tá ok? E como havia falado, a partir desta aula eu vou abrir as inscrições para o meu curso iCode Pro e neste curso iCode Pro nós vamos desenvolver uma plataforma de cursos e esta plataforma de curso envolve tanto um site de apresentação quanto um site institucional, que é um site bem mais simples, também envolve a questão do blog, a parte do e-commerce, que vai envolver toda a forma de intermediadores de pagamento, sistemas de frete, toda essa parte de geração de objetos e etiqueta, que fica por parte das transportadoras, que nós temos que fazer isso, tudo de forma automática, e a conexão com as informações dessas transportadoras. Também inclui toda a parte de galeria de produtos, estoque, carrinho, checkout, pedidos, tudo que envolve realmente a parte do e-commerce. Vamos desenvolver uma área de membro e também uma área administrativa, que é a área geral de controle de todo o nosso site. E tudo isso nós vamos começar com nossa tela totalmente em branco
e no final com certeza vai ter milhares de códigos digitados. E a minha intenção não é focar somente em framework, bibliotecas, o meu foco mesmo é aprender código puro. Quando você realmente entende de digitar os códigos PHP, os códigos JavaScript e assim por diante, quando você vai aprender um framework, quando você vai aprender alguma biblioteca, fica muito mais simples de entender. Então meu foco é criar toda essa plataforma com o mínimo de framework e bibliotecas, tá ok? Mas claro que aqui eu não consigo apresentar muitos detalhes, então aqui na descrição eu vou deixar um link onde você vai ser redirecionado na página onde eu explico mais detalhes sobre o meu curso iCode Pro. Também vai ter alguns vídeos de apresentação onde eu te ensino a metodologia OSI, tá ok? Que é Outside to Inside, System Repetition Space, e também de forma ilustrada. Se você não entendeu nada do que eu estou falando aqui, então eu recomendo que você entre na página onde explica em detalhes sobre o curso e também sobre essa metodologia que vai potencializar o seu aprendizado na programação web. E também para você que está assistindo esta aula ou que se assistiu o mini curso inteirinho, então eu vou te dar 15% de desconto, somente digitando este código de cupom, tá ok? ICP15 Urna. Então, independente se você está assistindo agora ou daqui a 1 ano, 3 anos, independe do tempo, se você digitar esse cupom, então você vai receber o desconto para o curso iCode Pro. E eu sempre nos primeiros dias eu libero um desconto, mas digitando esse cupom você vai ter mais desconto ainda. Pelo fato do curso estar em desenvolvimento, então estou dando bastante oportunidades para o maior número de programador entrar nesse curso, porque depois que o curso estiver completamente concluído, então eu vou tirar a maior parte desse desconto. Então não perca tempo, então aqui na descrição vai estar o link para você conhecer mais sobre o curso, e se as vagas já estão abertas, então aproveita para entrar, e se a casa estiver encerrada, aqui na descrição também vai ter um link para você deixar o seu e-mail, e assim quando eu abrir as vagas, você vai receber um link com o desconto, tá ok? Então foi, te espero na próxima semana, na próxima aula, ou te espero dentro do curso iCode Pro.